Toda vez que Jesus chamava um discípulo, ele chamava eles para andar com eles. Quando Jesus dizia para eles, segue-me, no original tem essa ideia, anda comigo, anda comigo. Ele fez isso várias vezes, ele disse, olha, vinde a mim, todos vocês. Ele dizia assim, quem quiser vir após mim, a ideia é de andar com ele, de seguir a ele, de caminhar com ele. Ser cristão, eu gostaria de sugerir essa manhã, é um andar com Deus, é um viver com Deus. É impossível ser cristão e só andar com Deus na igreja. É impossível ser cristão e excluí-lo de todas as nossas atividades, como no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja e na nossa família. Seria uma contradição de termos dizer que nós somos cristãos, se a vida que nós vivemos dentro da igreja, no nosso caso, no domingo de manhã, é diferente daquela vida que nós vivemos no trabalho amanhã, na nossa casa à noite, na terça-feira, quando nós estivermos no nosso trabalho, aonde quer que estejamos. A vida cristã é uma vida para ser vivida todos os dias da nossa vida e todos os momentos. Alguém pode dizer amém, por favor? É esse o contexto que nós temos quando o texto diz que andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 21. Vamos ler o texto novamente, por favor, e você pode olhar sendo projetado. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se você conhece essa passagem, você sabe que o capítulo 5 faz parte da genealogia. O capítulo 5 é um capítulo de genealogia. Esse gera aquele. E essa parte é da genealogia de Noé. É uma transição. O capítulo 6 é o capítulo que apresenta para nós Noé. É o capítulo 6 de Gênesis que nós temos o dilúvio. Capítulo 1, a construção ou a criação de todas as coisas. Capítulo 2, nós temos novamente a criação acontecendo com detalhes. Capítulo 3, o pecado entra no mundo. No capítulo 4 e capítulo 5, nós temos as genealogias que vai nos levar até Noé. E eu queria que você prestasse atenção, porque o livro de Gênesis, isso é importante, ele não é para ser entendido de forma literal. O maior erro que nós podemos cometer quando nós olhamos o livro de Gênesis é tentar interpretá-lo de forma literal. Enquanto quando fala, por exemplo, de uma serpente, você não pode ver uma serpente, você pode ver a presença de um inimigo. Quando fala de uma árvore, você não pode ver a presença de uma árvore como forma literal, mas a presença de algo que traz sustento e vida. Tudo no livro de Gênesis é alegórico. É claro que tem também muitas coisas que são fatos históricos, mas até mesmo os fatos históricos são simbólicos para nós. Então, de repente, na genealogia, na história de Noé, nós nos deparamos com esse homem chamado Enoque. Ele só aparece na Bíblia 3 vezes. E note que nesse texto, e eu faço questão de deixá-lo ali, há vários números ali. Note que há o número 65, há o número de 300, e eu queria que você entendesse que esses números não são para ser visto novamente de forma literal, eles são alegóricos, eles estão ali para nos dar algum ensinamento importante. Antes de nós olharmos a esse número, eu queria que vocês vissem 2 outras passagens que aparece Enoque. Ele aparece só 3 vezes na Bíblia, aí em Gênesis, em Hebreus e no livro de Judas. Então, Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6, nós temos a segunda menção de Enoque. Olhemos, por favor, no texto projetado. Diz o texto: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte.
ele não pôde ser encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de ter agradado a Deus. Então, o escritor de Hebreus, ele nos dá alguns detalhes a respeito do que nós lemos em Gênesis 5. Ele diz que esse andar com Deus que Enoque teve antes de ser levado, foi um andar que agradava a Deus. Olha o que diz o texto, que antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de ter agradado a Deus. E aí, o escritor nos dá um ensinamento, ele diz assim, da mesma forma, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa passagem é importante porque ela categoriza para nós o que significa andar com Deus. Andar com Deus, de acordo com esse texto, é algo que agrada a Deus, é um andar por fé, é um andar que reconhece a presença de Deus na nossa vida e a recompensa que Ele nos dá devido a essa vida com fé. Em segundo lugar, a terceira vez, que Enoque aparece na Bíblia é em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo em Judas, versos 14 e 15. O texto diz o seguinte, Enoque, e agora nós temos uma palavra importante que nós não encontramos nem em Gênesis e nem em Hebreus. Diz assim, o sétimo a partir de Adão. E esse sétimo também é alegórico. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca desses. Então nós encontramos aqui que Enoque não só era o sétimo a partir de Adão, mas também era profeta, que profetizou acerca de alguma coisa que vai acontecer ainda no fim, que ainda não aconteceu. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, note que o que Enoque profetizou, e ele foi um dos que viveram até mesmo antes de Noé, homem que viveu muitos anos atrás, ele profetizou alguma coisa que Judas nos diz que vai acontecer no final. O que ele profetizou ainda não aconteceu. Está falando da volta de Jesus, quando Jesus vai vir com milhares de seus santos para julgar a terra e convencer os ímpios a respeito dos atos de impiedade. Então, essas são as três passagens que ele aparece. E viveu Enoque, diz o texto, 65 anos e gerou a Matusalém. Por que isso é importante para nós? Porque o nascimento de Matusalém é um marco na vida de Enoque. Toda vez que um filho nasce na nossa vida, é um marco na nossa vida. Quando Felipe nasceu, ele foi um marco na minha vida e na vida da Teresa. E quando seu filho nasceu, ele foi um marco na sua vida. E no caso de Enoque, a vinda desse filho, chamado Matusalém, foi um marco importante. E o nascimento do seu filho foi profético. Nós já aprendemos e vimos em Judas que ele era um profeta. E o nascimento dessa criança foi mais do que o nascimento de mais um homem, de mais uma criança. O nascimento dele foi profético. Porque se você ler no capítulo 5, e principalmente no início do capítulo 6, você vai ver que era uma época que rapidamente os homens estavam se afastando de Deus. E isso é importante porque há um paralelo entre o tempo de Enoque e o nosso tempo, o tempo de Noé e o nosso tempo. Então, quando Enoque viveu, as pessoas estavam se afastando de Deus rapidamente, e Deus dá a ele esse filho, e esse filho, ele é importante. Uma outra coisa, e talvez você não se interessa com isso, eu me interesso com curiosidades na Bíblia, diz Judas que Enoque foi o sétimo após Adão na linhagem de Sete. Você sabe que Adão tem filhos e filhas, mas dois filhos dele são importantes. Sete, que veio após Abel morrer,